Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Abra a Bíblia no livro de Ezequiel, no capítulo 47. Aleluia. Ezequiel, capítulo 47. O tema da campanha é Água que Transforma. E o texto proposto é João 4, que vai falar sobre o encontro da mulher samaritana com Jesus. Mas o Senhor me conduziu a Ezequiel 47. Não vai fugir do tema, você vai perceber que o tema vai falar sobre água que transforma. Só que Deus hoje vai falar de uma forma diferente. Quem achou, diga amém. Leia comigo. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente. E as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e fez passar-me pelas águas, e as águas me tocavam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, e as águas tocavam pelos meus joelhos. E mediu mais 1000 côvados, e fez-me passar pelas águas, e as águas me tocavam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que não se podia atravessar, porque as águas eram profundas, as águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Então me disse: viste, filho do homem? Então me levou de em torno à margem do ribeiro, e tornando à margem do ribeiro, havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra árvore, e de uma a outra banda do ribeiro. E então me disse: essas águas saem para a região oriental, descem a campina e entram no mar, sendo levadas ao mar, sararão as águas. E você assenta glorificando ao nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir a Deus? Por todos esses motivos que já foram ditos aqui, Deus cuidou e continua cuidando do seu povo. Aleluia. Hoje eu cheguei do trabalho, já era por volta das 4:30 da tarde. Fiquei sabendo que ministraria, e aquele desespero, porque ministrar e ministrar no tema é difícil. Mas enquanto eu já estava com essa palavra de Ezequiel 47 há um tempo na minha mente, Deus falando no meu coração, e Deus falou algo comigo nessa noite. E a palavra que Deus falou comigo é que Deus vai tirar pessoas da sequidão do vale e levará às profundezas das águas do Espírito. Então, se você crê nessa palavra, já glorifica o nome do Senhor, porque a proposta dele é te tirar da sequidão do vale e te imergir nas águas do Espírito. Aleluia. O texto de Ezequiel 47 vai narrar uma visão que Ezequiel tem, onde ele está dentro do templo, ele sai do templo, vê um rio que sai por baixo da porta do templo. Esse rio, aonde rega, aonde toca, traz vida. E o anjo trata algumas situações com Ezequiel. E antes da gente entrar sobre o capítulo 47 em questão, nós precisamos ter consciência de algumas coisas.
Deus está dando uma visão a Ezequiel porque Ele quer curar feridas. Ele quer tratar enfermidades na vida do seu povo. Mas ninguém é tratado, ninguém é curado se não sabe o diagnóstico da enfermidade. Nós precisamos entender que esta sequidão que eu vou narrar aqui, que nós vamos voltar lá no capítulo 37, que você conhece, que vai falar do vale de ossos sequíssimos. Essa sequidão não foi algo planejado por Deus. E eu quero te dizer algo nessa noite, que talvez o cenário que você está vivendo hoje, de sequidão, de infertilidade, de poucos milagres, não foi o que Deus programou. Deus programou para você uma vida de profundidade, de bênção, de prosperidade, de paz, de vida. Mas muitas das vezes nós nos colocamos em cenários de sequidão. A Bíblia vai dizer que Deus dá Canaã para o povo de Deus herdar essa terra. Fala para eles expulsarem os inimigos. Aquela terra era boa, manava leite e mel. Deus tinha prometido que daria àquele povo provisão, vitória, paz. Era essa a vontade de Deus. A Bíblia vai dizer que o povo não sabe lidar com a prosperidade, começa a pecar contra Deus. A partir do reinado de Salomão, e quem tem vindo para o estudo bíblico vai ficar bem inteirado dessa história, porque nós falamos muito sobre isso. A Bíblia vai dizer que a partir da morte de Salomão, os reinos se dividem, o reino de Israel se divide em reino do norte e reino do sul. E resumindo a história, são 345 anos de desobediência, de apostasia. Apostasia é abandono consciente da fé, ou seja, 345 anos o povo desobedecendo a Deus e abandonando a vontade de Deus conscientemente. Sabia qual era o propósito de Deus e escolheu negar a vontade de Deus. Deus, por 345 anos, pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor, Ele envia profetas a Israel e a Judá. Entre eles, Isaías, Miqueias, Oséias, Elias, Eliseu, Amós. Ou seja, uma infinidade de profetas Deus usa nesse período para convencer o povo que a sequidão que estava por vir iria ser gerada pelo pecado do povo. Nunca foi vontade de Deus colocar o povo numa situação de derrota. E você precisa entender que Deus não programou derrotas para a tua vida. Deus não preparou cenários de morte para a tua casa. Deus não preparou cenários de esterilidade para a tua vida. Nós que muitas das vezes nos negamos a se submeter à vontade de Deus e nos colocamos em cenários de sequidão. 345 anos se passam. Deus decide mudar o tratamento. Ao invés de avisar, Deus agora executa o juízo. O povo é levado cativo para a Babilônia. O templo de Jerusalém é destruído. O palácio do rei é destruído. As cidades foram destruídas. Os muros da cidade foram destruídos. As pessoas foram levadas como escravos para a Babilônia. E uma dessas pessoas que foi levada era o próprio profeta Ezequiel. Ezequiel é levado, a gente fica pensando, como é que um profeta é levado para um cenário de juízo? Ele foi levado para um cenário de juízo com um propósito, de dentro do cativeiro, trazer o povo ao arrependimento. E às vezes você não entende porque você está fazendo tudo certinho e Deus está permitindo você participar de cenário de cativeiro. É porque Deus quer te usar como boca profética no meio dessa situação para levar aqueles que estão ao teu redor ao arrependimento. 70 anos de cativeiro foi o juízo do povo. Ezequiel está no meio do povo. E a Bíblia,
de Ezequiel, do capítulo 1 ao 35, Ezequiel só vai profetizar juízo. Juízo de Deus contra Amon, juízo de Deus contra os filisteus, juízo de Deus contra os sacerdotes infiéis, juízo de Deus contra a casa de Israel, juízo de Deus contra isso, juízo de Deus contra aquilo. Deus está punindo o seu povo, tratando o seu povo. Mas a partir do capítulo 36, Ezequiel recebe uma palavra de Deus. E a palavra de Deus é uma palavra de restauração. É uma palavra de fé, é uma palavra de esperança, é uma palavra que quer dizer o seguinte: esse cativeiro está te machucando, mas sou eu que estou te tratando, e quando passar o tratamento, eu vou restituir tudo que foi perdido. A partir do capítulo 36, Ezequiel vai profetizar a restauração. Ezequiel, no capítulo 37, você conhece esse capítulo? A Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor leva Ezequiel a um vale. E nesse vale tinham ossos. E esses ossos não eram ossos secos, eram ossos sequíssimos. Não havia mais possibilidade de haver vida naqueles ossos. A Bíblia vai dizer que Ezequiel vê aqueles ossos. Ele não só vê a situação, ele toma uma atitude. Tem muita gente que vê a situação caótica e não faz nada para resolver. Tem muita gente que está vendo a sua casa ruir, o seu ministério acabar, as suas finanças irem por água abaixo e não fazem nada para resolver. Ezequiel, quando vê aquela situação, Deus fala: Ezequiel, poderia esses ossos reviver? Ezequiel responde: Senhor, tu sabes, eu confio na tua soberania. Eu confio que se tu deres uma palavra, aquilo que está morto volta a viver. E é algo que precisamos entender, é que aquilo que está morto, se o céu liberar uma palavra, e se você se colocar aí na posição que Deus quer, o que está morto nessa noite ressuscita, o que está destruído volta a ser restaurado, o que está dividido Deus coloca no lugar. Ezequiel olha para aqueles ossos e vê, e Deus depois fala que aquela ali é a situação espiritual do povo. A situação espiritual do povo estava morta. Mas Deus falou que levantou um profeta para pregar a palavra. E Deus falou que através daquela palavra, quem recebesse, voltaria à vida. E foi isso que foi feito. Ezequiel profetizou. Osso se juntou com osso. Carne com carne, músculo com músculo. Faltou o Espírito. Deus falou: profetiza ao Espírito que volte para o corpo. E Deus estava falando: assim como esses ossos estão secos, eu tenho o poder de trazer vida. Então você tem que entender que o cenário de sequidão que nós vivemos, na maioria das vezes, somos nós que nos colocamos nele. E a primeira coisa que eu preciso saber, para eu sair de um cenário de sequidão, para ir para um cenário de águas profundas, eu tenho que reconhecer que fui eu que me dirigi à sequidão. Se você endureceu o teu coração e não reconheceu os teus erros, os teus pecados, as tuas falhas, aquilo que você deixou de fazer, você não vai chegar nas águas profundas. Então eu quero te falar algumas coisas sobre sequidão, algumas lições que Deus nos dá com sequidão. Todo crente que está na profundidade, todo crente que hoje está navegando no oceano do Espírito, que está na bênção, que está cheio do Espírito, um dia já passou pelo cenário de sequidão. Você não é único, você não é exclusivo, todos já passaram por este cenário. Entenda que se você fizer do jeito que Deus quer, você sai desse cenário. Por quê? Sequidão não é lugar de permanência. Sequidão é só para você voltar a sentir sede da água que flui do trono de Deus. Tem gente que está postergando o seu tempo na sequidão.
ainda não entendeu o que Deus quer fazer com essa situação. E hoje Deus me trouxe com uma palavra: esse cenário não é para te matar, é só para você perceber o quanto você está longe de mim, e eu quero te trazer de volta, porque eu quero trazer vida àquilo que se perdeu. Ezequiel, quando está no momento de sequidão, ele está onde? Está no vale. Mas no momento de profundidade, ele está dentro do templo. E eu quero te dizer que se você ficar se conduzindo a cenários de vale, você vai viver ciclos de sequidão. Agora, quando você se dirige ao templo, e aqui o templo quer dizer a vontade de Deus, a plenitude da vontade de Deus. Como é que eu saio do cenário de sequidão, Ricardo? Minha casa não vai bem, minha saúde não vai bem, minha mente não vai bem, meus filhos não vão bem, minha vida ministerial não vai bem. Eu estou nesse cenário e não consigo sair. É porque você está preso no vale. Deus quer te levar para o templo, Deus quer te trazer de volta a adorar, Deus quer fazer você voltar à oração, à consagração, ao jejum, a palavra, a entrega total. Então, Ezequiel, o cenário de sequidão é vale, mas o cenário de profundidade é templo, é rio, e é isso que Deus quer fazer com nossas vidas. Outra coisa que eu aprendo no vale é que quando Ezequiel profetiza, ele está profetizando para alguém, ele está vendo vitória na vida de alguém. Mas quando ele está no rio, ele vê o agir de Deus na vida dele. E Deus quer estar falando conosco nessa noite. Eu quero que você pare de contar as histórias dos outros. Eu quero que você pare de viver as histórias dos outros. Chega de ficar no vale e vendo todo mundo vencer. Eu quero agir na tua vida. Eu quero te fazer vencer também. Mas para isso, você precisa se permitir. Tem crente, irmão, que só vive contando história dos outros. Fulano conseguiu, fulano venceu, o filho de fulano se converteu, a porta abriu, mas a minha não abre. Deus nessa noite quer dar um basta nessa situação. Deus quer começar a fazer a obra na tua vida. Deus quer começar a dar o testemunho através da sua vida. Mas para isso você tem que se colocar na direção que Deus quer. A Bíblia vai dizer que Ezequiel, no vale, ele tem que profetizar, ele tem que dizer, ele tem que orar. No rio, é o anjo que conduz. Entenda que no vale você vai precisar pedir, profetizar, declarar. Mas quando eu estou na profundidade com Deus, eu não preciso mais pedir, porque é Deus que conduz. A tua oração não vai ser mais de petição, vai ser de gratidão. A tua oração não vai ser mais de súplica, mas de gratidão por aquilo que Deus te conduziu. Deus está falando: chega, eu quero te conduzir. Como foi dito aqui, muitos não recebem porque pedem mal. E Deus está falando: eu não quero mais que você peça, porque você pede mal. Eu quero te levar para o que é certo. Eu quero te levar para o que é bom. Eu quero te levar para a porta certa. Eu quero te levar para o relacionamento certo. Eu quero fazer da tua vida tudo certo. Você não vai precisar mais pedir, mas primeiro precisa se entregar, precisa buscar a profundidade. A partir do capítulo 36, 37 em diante, Deus vai começar a profetizar que restaura o templo. Vai pegar Ezequiel, vai andar por todas as partes do templo, pela cozinha dos sacerdotes, pelo átrio, pelo altar. Vai levar Ezequiel para todas as partes, dizendo: eu vou restaurar aqui, eu vou restaurar ali, eu vou restaurar aqui, eu vou restaurar lá. Eu não vou fazer uma obra parcial, Ezequiel.
eu vou restaurar todas as áreas da vida do meu povo. Deus não é um Deus de metade. É por isso que Ele não te quer pela metade. Ele está falando, Ezequiel, quando o meu povo se entregar por inteiro, eu vou restaurar por inteiro. Eu vou restaurar o altar, eu vou restaurar o pátio, eu vou restaurar os muros, eu vou restaurar a cidade, eu vou restaurar as portas, eu vou restaurar casamento, eu vou restaurar a finança, eu vou restaurar a saúde, eu vou restaurar a vida do meu povo, mas eles precisam se entregar completamente. Quando o anjo tira ele do templo, e eu vou ser bem rápido, didático hoje, não tem muito mistério que eu tenho para falar. O anjo passeia com ele no templo, mostra para ele o que vai fazer, leva ele para a porta do templo e ele percebe que debaixo da porta do templo saiu um rio. E esse rio, por onde toca, traz vida. Vou repetir. Por onde esse rio passa, traz vida. Por onde esse rio passa, tem transformação. Por onde esse rio passa, aquilo que está morto volta a viver. Aquilo que está amargo começa agora a produzir vida. E eu quero profetizar na tua vida nessa noite que está descendo um rio cujas águas transformam, purificam e restauram a nossa vida. João 7,37 vai dizer que Jesus estava na festa do tabernáculo e ele diz que quem bebe da água que ele tem para oferecer não vai ter mais sede. E ele relaciona a água que ele oferece com o Espírito Santo de Deus. O que Deus está dizendo? Você precisa se envolver com essa água. Você precisa mergulhar nessa água. Você precisa sair da margem da água. E essa água é o Espírito Santo de Deus. Quanto mais eu me envolvo, mais o rio toca. Quanto mais eu me envolvo, mais ele purifica. Quanto mais eu me envolvo, mais ele transforma. E ele está dizendo, quanto mais você dá vazão para o Espírito Santo conduzir e agir na tua vida, a vida vai chegar, a prosperidade vai chegar, a saúde vai chegar, a comunhão vai chegar. Ezequiel está na margem do rio, mas ele está vendo o que o rio está fazendo. O rio está passando e aonde estava seco está brotando. Aonde tinha água amarga que não produzia peixes, aonde a água do rio toca, tem abundância de vida, tem abundância de provisão. Só que ele está na margem. E o anjo fala assim: vem. E eu entendo, e você precisa entender, que a ação do Espírito Santo é colaborativa. Não fica esperando o Espírito Santo fazer por você aquilo que é sua responsabilidade. Tem gente que senta na cadeira e para e fala: Espírito Santo, tira o vício. Espírito Santo, converte. Espírito Santo, me liberta. Mas eu quero te dizer que para usufruir da vida que o rio propõe, você precisa tomar a atitude de entrar. Porque enquanto você ficar olhando a margem, você vai ver o rio dar fruto na vida de um, trazer vida na vida de outro, e na tua vida não muda. Aí você se frustra e acha: o rio não tem poder. Não é o rio que não tem poder, é você que não se colocou à disposição de entrar. E o Espírito Santo está falando nessa noite: mergulha nesse rio, entra, se entrega. Chega de um culto vazio, chega de religiosidade, chega de ser domingueiro,
Chega de ser crente que só vem para a campanha. Toma um relacionamento sério comigo. Assume a identidade do céu. Começa a renunciar ao pecado. Porque eu não quero você na margem. Eu quero você no meio do rio. Porque no meio do rio eu vou produzir frutos. O anjo chama ele e ele entra. Se ele não entra, ele não vê o que o anjo quer falar. E ele avança 1000 côvados, cerca de 500 metros. E a água está no tornozelo. Começou, muito bom. E a pergunta que eu quero te falar nessa noite: Deus te quer com água no tornozelo? Deus te quer com relacionamento superficial com o Espírito? A proposta, irmão, é você sair daqui hoje com a sua cabeça martelando: Deus me quer na profundidade. Chega de superficialidade. Chega de sentir a presença só aqui no culto. Na tua casa tu sente a presença também. No teu trabalho Deus faz milagre também. No hospital Deus faz milagre também. Aonde você estiver, Deus vai manifestar a sua presença. É por isso que ele fala para a samaritana. Ela pergunta: aonde vamos adorar? No templo ou no monte? Jesus fala: em nenhum dos lugares. Eu vou me apresentar a todo aquele que me adore em espírito, em verdade. Em qualquer lugar que esteja alguém disposto a me adorar, com o coração aberto, eu vou me manifestar. Ora na igreja, não ora em casa. Ouve a palavra na igreja, não ouve em casa. Não medita em casa. Se consagra só no dia do culto de consagração. Sabe o que é consagração, irmão? Dedicação total. Entrega total a Deus. E Deus está falando nessa noite: eu quero te levar aos cenários de profundeza, de vida, de abundância, de prosperidade. Quem está me impedindo é você. Quem está me impedindo é você. Eu até quero fazer o que você está pedindo, mas quem está impedindo? Você. A Bíblia vai dizer no livro de Isaías, se eu não me engano, 43, que Deus não está com as mãos encolhidas, nem com os ouvidos agravados, fechados. O que faz ele não responder a oração? As minhas iniquidades. E Deus está querendo mudar cenários aqui nessa noite. Deus está querendo mudar histórias nessa noite. Deus está falando: não é o diabo que está fazendo isso, não. É a tua falta de posição que está me impedindo de fazer o que eu quero. E a Bíblia vai dizer que ele, com água no tornozelo, o anjo fala: vem mais um pouco. E a água toca no joelho. E água no joelho não é limite para crente. A Bíblia vai dizer que o anjo chama ele de novo. A água bate nos lombos. E o anjo chama ele de novo: vem mais. E ele chega num ambiente que não tem mais pé. A água encobriu a sua cabeça. Isso aqui é lindo. Se você não der glória a Deus, eu vou fechar a Bíblia e vou embora. Por quê? Todo mundo aqui já foi numa piscina que tinha raso e fundo, não já? Todo mundo aqui já foi para a praia onde tem o raso e o fundo? Quando eu estou no raso, com água no tornozelo, eu estou dentro da água, mas eu me controlo. Quando eu estou com água no joelho, eu estou dentro da água. Eu perco até um pouco o controle, mas continuo no controle. Quando eu estou com água nos lombos, na região lombar, eu estou com água, está ficando difícil, mas eu ainda controlo. Mas quando eu estou em lugares que o meu pé não toca o chão, eu perco totalmente o controle da minha vida. E o controle da vida está nas mãos do Altíssimo, do Todo-Poderoso. Aleluia! Deus quer te fazer perder o controle da tua vida, para que Ele venha controlar. Controle na mão de Deus te leva para cenários de vida. Controle nas mãos de Deus te leva para cenários de prosperidade.
E Deus está falando nessa noite, eu estou tirando o controle, não é para te machucar, mas é para te conduzir. Você no controle só faz coisa errada, só faz burrice, só quebra a cara. Eu quero te dar a vitória. Crente que se conforma com água no tornozelo é crente que não quer dar autonomia para o Espírito Santo. Senhor, aqui você pode controlar, mas do tornozelo para cima sou eu. Nessa área o Senhor toca, nessas outras aqui, não. E conforme Ezequiel vai se aprofundando no rio, vai demonstrando o nível de entrega que nós damos para o Espírito Santo nos controlar. E a história não para no tornozelo, não para no joelho, não para no lombo, para sobre a cabeça. Deus não quer controlar a área que você permite, Ele quer controlar tudo. Ele não quer que você controle a minha vida financeira, Jesus, mas não controla meu relacionamento. Senhor, controla a minha vida espiritual, a minha vida financeira, mas não controla a minha vida espiritual. Não controla as minhas amizades. Setorizamos aonde o Espírito Santo pode ir, aonde ele não pode ir. E ele está falando nessa noite, quer sair da sequidão, quer viver profundidade, então se entrega, perde o controle para mim, porque eu vou te conduzir. Quando é que Ezequiel percebe que ele perdeu o controle? Quando o eu dele desaparece nas águas e o cabeça começa a conduzir. Quer perceber quando você está no nível de profundidade? É quando o teu eu não fala mais alto do que o Espírito Santo de Deus. É quando o teu eu não governa mais as tuas atitudes. É quando o teu eu não governa mais as tuas razões. Você abre mão para alegrar o Espírito Santo. Você não faz para não entristecer o Espírito Santo. Você não deixa de fazer para não extinguir a presença do Espírito Santo. Ele percebe, eu perdi o controle. Agora eu sei que estou na profundidade. Ezequiel só alcançou a profundidade porque ao nível que avançava, ele não subia. Quando ele avançava, ele descia, 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 até chegar aonde Deus queria. Ezequiel estava descendo, 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 abrindo mão dele e descendo, abrindo mão das suas vontades e descendo, abrindo mão do seu medo e descendo, e aonde ele estava, Deus falou, é aqui que eu te quero. Aleluia. João 3,30 vai dizer, é necessário que ele cresça e eu diminua. A proposta de Deus é, deixa Deus agir, começa a diminuir o comando da tua vida por conta própria. Deixa Ele conduzir as tuas decisões, deixa Ele conduzir as tuas atitudes, deixa Ele conduzir os teus relacionamentos, as portas que você precisa. Deixa Ele fazer do jeito que Ele quer. Se entrega, irmão. A gente tem coragem de se entregar para uma amizade, para um relacionamento. Abre a intimidade, mostra todas as fraquezas para o ser humano, que muitas das vezes nos trai. Mas quando é para Deus, nós não conseguimos ser verdadeiros. E Deus está falando nessa noite, abre o coração comigo, fala para mim aonde dói, deixa eu tratar aonde dói, deixa eu te conduzir, porque eu quero te dar vitória. O verso 8 vai dizer que quando o rio toca no mar morto, e o mar morto já diz o nome, é morto. Por que é morto?
pelo alto teor de salinidade, aquele rio lá no Oriente Médio, que você não afunda, que você só boia. O que entra ali morre. Então, não é o que Deus está dizendo. O que só tem gerado morte, quando a água do rio tocar, vai gerar abundância de vida. Aquilo que te trouxe sofrimento até hoje, seja qual for o cenário, se é na tua casa, se é na tua mente, aonde for, aquilo que tem te causado dor, se você permitir o Espírito Santo de Deus tocar, invadir, tomar conta, dominar, não vai ter só vida, vai ter abundância de vida, abundância de presença. Deus está falando hoje, eu quero reverter quadros, eu quero mudar histórias, eu quero restaurar vidas, mas para isso, eu preciso que você se permita, que você pare de se limitar. Às vezes a gente quer servir a Deus, e eu passei por isso também, mas não quer abrir mão de alguns lugares, não quer abrir mão de algumas amizades. Meu irmão, foi muito difícil para mim, eu querer estar no baile, e o Espírito me chamando para a igreja, eu querer estar no futebol com os amigos no churrasco, e o Senhor me chamando para a palavra, eu querendo estar com a minha família na festa, e Deus querendo restaurar a minha família. E é doloroso para você também. Mas o que vai definir se esse cenário de sequidão acaba hoje é você. Porque o rio já está jorrando. Sabe que rio é esse? É o rio lá de Apocalipse 22, onde a Bíblia diz: existe um rio que sai do trono de Deus, onde as águas são cristalinas e alimentam a cidade santa. O rio está fluindo aqui nessa noite. Ele está passando e está te tocando nessa noite. Eu creio que você está sentindo o toque das águas, e Deus está falando: vem, vem, avança, se entrega, porque eu quero hoje mudar a tua história. Jeremias 2,12 vai dizer que o povo abandonou a fonte para viver de cisternas rotas, cisternas que não guardavam água, e quando guardava água era água parada. Deus estava falando: eu tenho algo novo todo dia para você, e você está buscando aquilo que está parado, aquilo que não produz nada. Eu estou querendo providenciar para você todo dia uma experiência nova, e você está focado naquilo que não vai trazer nada de novo. Água parada, irmão, só serve para dar dengue e bactéria. Agora a água que jorra, água que é todo dia nova, água que é todo dia limpa, é para mudar a tua história. Não se contente com a margem do rio, vem para a profundidade. E eu não sei qual é o cenário que você está vivendo hoje, mas uma coisa eu tenho para te dizer, e tenho certeza do que eu digo: que Deus tem poder e quer mudar. Pensa aí aonde está seco na tua vida. Pensa aí, eu vou te dar 10 segundos para você pensar. E a pergunta que eu vou te fazer é: você quer que realmente Deus transforme? Sim ou não? Você quer que Deus transforme? Não, você não quer não. Você quer que Deus transforme? Sim. Então vem para a profundeza do Espírito. Deixa Ele tomar o controle da tua casa. Deixa Ele tomar o controle da tua mente. E a mensagem que eu tenho para você hoje é simples, irmão. Deus quer mudar, Deus quer transformar, mas você precisa se entregar. E eu quero te fazer um convite. Se você está aí na margem do rio, ou se você está aí só com a água no joelho, no tornozelo, a proposta do Espírito é: vem, eu quero te levar a um nível mais profundo. E eu quero te convidar, você que está paralisado, você que é até crente, meu irmão, mas não está vendo a tua vida fluir,
você sabe que parte dessa trava é culpa sua. A primeira coisa para obter perdão é reconhecer o pecado, é reconhecer a falha, é reconhecer que precisa de perdão. E nessa noite Deus tem perdão para a tua vida. Deus nessa noite Ele quer te fazer conhecer tudo o que Ele programou para você. Ele não te fez para comer maná no deserto. Maná é só para te suster no deserto. Ele te fez para comer do bom e do melhor na Canaã que Ele preparou. Eu quero te convidar aqui, você que está desviado da casa do Senhor, você que está sem forças para continuar, você que está pensando em chutar o balde, virar as costas para o rio, você que não conseguiu andar mais alguns côvados, que está travado, está parado na obra de Deus, eu quero te convidar aqui nessa noite. Vem aqui na frente. O ministério vai orar pela sua vida. Hoje é noite de restauração, irmão. Eu não posso aqui ser inconsequente e pregar para você que Deus vai transformar a tua vida, se você não tomar uma posição diante dele. E eu vou fazer só essa pergunta: há alguém nessa noite que quer aceitar Jesus como Salvador? Se coloque de pé, vem aqui na frente. Há alguém aqui nessa noite que quer reatar com Deus? Se coloque de pé e vem aqui à frente. Há alguém aqui que não consegue progredir, que está parado com água no tornozelo, não consegue avançar, ainda não consegue liberar o controle nas mãos de Deus? Se coloque de pé e vem aqui na frente. Deus quer transformar a tua vida. É nessa hora que o nosso coração fica batendo forte, o inimigo fala: não vai, fica na margem, não viva o que Deus programou. Mas o Espírito está falando nessa noite: tem gente aqui que precisa entrar no rio. Eu quero transformar. Se levante, irmão. Não se retenha. Não fique paralisado. Porque Deus pode vir, os obreiros também podem vir. Essa palavra não é para novo convertido só não, é para diaconato, é para ministro, é para visitante, é para membro, porque o rio não tem hierarquia. Para o rio todos somos servos. Então se coloca de pé, irmão. Eu não vou estender. Eu sei que tem gente que precisa estar aqui, mas a decisão é tua, se a tua vida vai continuar seca. Hoje o rio está fluindo e quer trazer vida. Somente esses, somente não, já são muitos, além do que eu esperava. Se fosse um só já valia a pena, pastor. E eu louvo a Deus, irmão, porque a gente como cristão, a gente se coloca numa posição de santo, 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 que não tem pecados. Mas eu agradeço ao Senhor, porque a palavra nesse lugar, ela toca desde o menor da casa até o pastor presidente. Então, irmãos, estenda suas mãos para cá e ore como se você estivesse orando pela sua vida, pela sua família. E se enquanto nós estivermos aqui orando, você sentir de Deus vir aqui à frente, venha, não perca essa oportunidade. Senhor meu Deus, eu quero o diaconato aqui intercedendo pelos outros que estão aqui à frente. Vem, por favor, você que não está precisando, ajude aquele que está precisando, ore por ele, interceda por ele. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa palavra. Senhor, pelo teu Espírito ser generoso conosco nessa noite, Pai. Te agradecemos, Deus, por essas almas que estão diante do teu altar, reconhecendo, Pai, que precisam mais de Ti, que precisam entregar o controle das suas vidas nas suas mãos. Pai, como eles estiveram aqui, Pai, humildade de diante dos homens, reconhecer publicamente que precisam de Ti. Eu te peço, Espírito Santo, manifesta também o teu poder publicamente através da vida deles. Pai, cuida das feridas, sara a alma, todo o trauma da infância, todo
todo trauma, Pai, toda palavra maligna liberada, seja repreendida pelo poder que há no teu nome. Deus vai colocando paz, vai colocando alegria, vai colocando força, vai colocando esperança. Deus, destrava, Pai, os pés dos teus filhos, joga por terra as amarras, quebra as algemas, e que eles possam prosseguir, que eles possam se aprofundar, que eles possam se entregar. Pai, como a tua palavra diz em Joel 2, que os jovens teriam visões, que os velhos teriam sonhos, e que a tua presença seria abundante. Assim seja na vida dos teus filhos. Toma ele nas tuas mãos, ajuda eles a caminhar, abençoa, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E a igreja aplaude ao nome do Senhor. Aleluia, pastora Débora. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor?